Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a síndrome da fragilidade, mais especificamente sobre o fenótipo de fragilidade de Linda Fried. A fragilidade é estudada há muitos anos na área da gerontologia, visto que é uma síndrome bastante prevalente na população idosa, principalmente aquela população dos muito idosos, de 80 anos para cima. Isso quer dizer que quanto maior a idade do indivíduo, maior é o seu risco de ter fragilidade, de ser frágil. Existem várias definições para a síndrome da fragilidade. Nós temos autores que estudam a fragilidade num construto mais cognitivo e mental. Nós temos autores que trazem que a fragilidade, além de física, cognitiva e mental, ela também parte de um construto social. Nós temos autores que trazem que a fragilidade principalmente é apenas física. Enfim, nós temos vários estudiosos internacionais que relacionam a fragilidade com diferentes variáveis da nossa vida. Física, cognitiva e mental, social ou até mesmo a junção de todas essas três. Para deixar algo mais dinâmico, didático e também o que mais tem sido visto na literatura, eu trago para vocês sobre o fenótipo de fragilidade. O que vem a ser o fenótipo de fragilidade? Ele foi criado por Linda Fried e sua equipe de pesquisadores em 2001 e é um dos critérios mais conhecidos, simples e utilizados para se caracterizar, diagnosticar a fragilidade ou a pré-fragilidade na população idosa. Se você é estudante da área da saúde, mas principalmente profissional da saúde, específico da área gerontológica, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a síndrome da fragilidade, com foco no fenótipo da fragilidade de Linda Fried de 2001 e todos os outros demais pesquisadores da sua linha de pesquisa. Certamente que sim. Então lembre-se de senescência e senilidade, que eu falo direto aqui nos vídeos. A fragilidade, a síndrome da fragilidade faz parte da senilidade. Não é normal os idosos serem frágeis, mas a cada ano que se passa é muito comum. Em específico sobre o fenótipo de fragilidade, Fried e todos os demais pesquisadores da sua linha definem a fragilidade como uma queda da reserva e da resistência a estressores do organismo, o que leva à redução da capacidade de retornar à homeostase, ou seja, ao equilíbrio orgânico corporal. Temos que entender também que os componentes físicos da fragilidade pelo fenótipo de fragilidade são destacados neste conceito e interagem em forma de ciclo, o da fragilidade, e estão apoiados em um tripé bastante conhecido: sarcopenia, desregulações neuroendócrinas e alterações imunológicas. Sobre sarcopenia não preciso falar muita coisa. No vídeo de 2 semanas atrás, você pode clicar aqui em cima e assistir sobre a sarcopenia, de acordo com o consenso europeu de sarcopenia atual, sua definição, suas características, causas e complicações, e consequências, além do tratamento voltado, obviamente, para a educação física e fisioterapia, que é o foco desse canal. Mas só relembrando, não se esqueça que sarcopenia é uma diminuição da massa muscular, principalmente das fibras do tipo 2 e dos membros inferiores, além de uma diminuição da força e ou do desempenho muscular e desempenho físico de forma geral. Lembrando também que a sarcopenia é uma doença. Bom, se pelo fenótipo de fragilidade, a fragilidade se enquadra dentro de um tripé e a base desse tripé é a sarcopenia, então o idoso frágil obrigatoriamente possui já um início de sarcopenia ou um diagnóstico de sarcopenia, conforme o último consenso europeu. A fragilidade não tem um começo específico nem um final, a não ser o óbito. Nós temos aí um ciclo que envolve esse tripé que eu acabei de relacionar. Então não se sabe a causa específica dessa fragilidade, mas sim tem alguns riscos, alguns fatores de risco que podem ter gerado essa fragilidade no idoso. E ela pode sim ser de origem genética, hereditária, também de acordo com a história familiar desse idoso. O ciclo da fragilidade é composto por alguns itens bastante específicos: a perda de peso,
não intencional, a exaustão, ou seja, a fadiga, um nível de atividade física mais baixo, a força muscular baixa e a lentidão na marcha. Então vejam que o fenótipo de fragilidade ele é puramente físico e envolve 5 componentes, como eu acabei de falar. A partir da avaliação desses 5 componentes, eu consigo classificar o meu idoso em frágil, pré-frágil e não frágil ou robusto. A perda de peso é autorrelatada ou, em último caso, avaliada e relatada pelo cuidador ou pelo familiar. E essa é uma perda de peso não intencional, de preferência, segundo o fenótipo, no último ano. E essa perda de peso não intencional não é qualquer uma, e sim 4 quilos. Já a exaustão, a fadiga, é avaliada por 2 questões da CESD, que é uma escala bastante importante e conhecida de avaliação de depressão. É avaliada pelas questões 7 e 20. O nível de atividade física é avaliado pelo gasto calórico fornecido pela aplicação do questionário Minnesota Leisure Time Activity, sendo positivo em casos de valores inferiores a pontos de corte ajustados por sexo. Ou seja, para mulheres, são considerados frágeis aquelas com gasto menor que 270 quilocalorias por semana, e homens com gasto menor do que 383 quilocalorias por semana. Em relação à força muscular, é avaliado o valor em quilograma de força, obtido pelo teste com um dinamômetro de preensão palmar JAMAR. E ele é positivo em casos de valores inferiores a um ponto de corte ajustado por sexo e índice de massa corporal, o IMC. Para mulheres, são consideradas pontuadas como frágeis aquelas com força menor que 17 quando o IMC é menor que 23, ou menor que 17,3 kforças quando o IMC for de 23,1 a 26, menor que 18 kforças quando o IMC for de 26,1 a 29, e menor que 21 kg de forças quando o IMC for maior do que 29. Já para os homens, são considerados pontuados como frágeis aqueles com força menor que 29 kg de força, quando o IMC é menor que 24, menor que 30 kg de força quando o IMC for de 24,1 a 28, e menor que 32 kg de força quando o IMC do homem for maior do que 28. E por fim, a lentidão na marcha é avaliada por tempo em segundos. Esse tempo gasto para percorrer 4,6 metros em um total de 8,6 metros, descontando 2 metros iniciais e 2 metros finais, que são a aceleração e desaceleração, respectivamente. Para as mulheres, são consideradas frágeis aquelas que demoram mais de 7 segundos para a realização do teste, mas aquelas com menos de 159 centímetros de estatura, ou 6 segundos para a realização do teste, quando maior que 160 centímetros de estatura. Já para os homens, são considerados pontuados como frágeis aqueles que demoram mais de 7 segundos para a realização do teste, quando possuem menos de 173 centímetros, ou 6 segundos para a realização do teste, quando possui menos de 173 centímetros. E como classificamos o idoso de acordo com esse fenótipo, esse monte de testes? O idoso robusto é aquele que não pontua nada. Em todos esses 5 testes, instrumentos utilizados, o idoso não pontua em nenhum. O idoso pré-frágil é aquele que pontua de 1 a 2 pontos, ou seja, pontua 1 ou 2 desses testes realizados. E o idoso considerado frágil é aquele que pontua 3, 4 ou 5. Mas vale lembrar que quanto maior a pontuação, entre 3, 4 e 5, obviamente pior é o quadro de fragilidade física desse indivíduo. Eu disse no início que as causas da fragilidade são diversas, correto? Mas o que mais vemos na população idosa, na gerontologia e na geriatria? O idoso já ser sarcopênico, e aí envolve todas as causas da sarcopenia. Uma outra causa bastante importante é a síndrome do imobilismo, idosos que se movimentam pouco porque querem ou por alguma causa específica. Idosos depressivos com algum tipo de demência, tanto em fase inicial e principalmente em fase avançada. Uma outra causa da fragilidade é a própria sarcopenia em si.
a baixa de massa muscular, de força e desempenho já diagnosticada como uma doença. E como consequências da fragilidade também são diversas, mas nós temos o aumento do risco de quedas, o aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes do tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral ou encefálico, osteoporose, osteoartrite, doenças incapacitantes de forma geral. A fragilidade também pode gerar quadros demenciais, não diretamente, mas por uma gama de outras causas, e também isolamento social pela dificuldade de movimentação, e esse isolamento social gerar também depressão, bipolaridade e problemas de saúde mental. Somando tudo isso, nós temos uma doença bastante incapacitante que, se não tratada, diminui e muito a expectativa de vida desse idoso. Pessoal, o tratamento da fragilidade é bastante amplo, já que envolve um tripé totalmente multiprofissional. Então, o tratamento deve envolver o médico, geriatra, de preferência, fisioterapeuta, o profissional de educação física, o nutricionista e até mesmo psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da área. Especificamente na educação física e fisioterapia, o tratamento é bastante parecido com o de sarcopenia, mesmo o idoso não sendo frágil. Então, o tratamento vai envolver exercícios de força muscular com foco na intensidade e não no volume, como vimos em sarcopenia. O treino de resistência muscular, com foco na intensidade e não no volume, pelo menos depois de um certo tempo de adaptação, pode ser feito com elásticos, pesos livres, máquinas. O ideal é que seja feito realmente a musculação, o exercício com pesos, seja ele máquina ou não. Mas de início, o peso do próprio corpo é um grande aliado para o tratamento da fragilidade. Um excelente trabalho aeróbico, mas não muito intenso, para não aumentar a fadiga que esse idoso já possui. O que alguns consensos trazem é que esse treinamento aeróbico deve ser feito em uma moderada intensidade, entre 50% a 75% no máximo da frequência cardíaca máxima desse idoso. Esse treinamento aeróbico pode ser feito em esteira, na piscina, numa bicicleta, um treinamento funcional. Como complemento, nós temos exercícios de equilíbrio e propriocepção para diminuir o risco de quedas, mesmo que a queda não é um parâmetro para a fragilidade. Se o idoso tem sarcopenia, uma baixa força, um baixo desempenho muscular, a chance dele ter e sofrer de quedas é maior do que se ele não tivesse essa baixa força muscular. Esse trabalho de equilíbrio pode ser feito com apoio unipodal, com apoio bipodal, com os olhos fechados, com os olhos abertos, com mudanças de direção, ou seja, equilíbrio dinâmico, ou mesmo parado com equilíbrio estático. Pessoal, espero ter entendido um pouco mais sobre a fragilidade, principalmente sobre o fenótipo de fragilidade, tem essa relação mais física, e que nós da educação física e fisioterapia podemos atuar de uma forma um pouco mais intensa do que uma fragilidade social ou cognitiva. A gente se vê então segunda-feira que vem com mais um vídeo. Eu vou deixar no meu Instagram a enquete para vocês que me seguem poderem definir aí qual vídeo vocês gostariam de assistir na semana que vem. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui embaixo nas informações, na descrição do vídeo tem o meu canal. E eu vou deixar também o link do artigo em inglês do Fenótipo de Fragilidade de Linda Fried, publicado em 2001. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um grande abraço, tchau!